Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Vamos ao nosso pós-celebração Glória de Sião Internacional, onde nós trazemos um apanhado do que foi a nossa celebração de hoje, o culto de domingo, e tem algumas coisas da semana também, algumas visões que o Senhor me levou a assistir na internet, eu anotei para vocês, que tem a ver com a nossa transição de nação. Vamos lá, então. Tá difícil de sair, então eu não vou nem sair, vou ficar nesse ambiente gostoso do Espírito Santo. A palavra do Robert de hoje, que tem a ver com um novo mês, né? Hoje nós celebramos primícias de Shevat, o 11º mês hebraico. E é o mês das árvores e é o mês da vida, do rio da vida que flui do trono de Deus. Logo é o mês do Espírito Santo, que é o rio da vida. Jesus, quando ele foi em Atos 7, ali no dia da festa, na celebração da festa dos tabernáculos, em que o sacerdote descia à piscina de Siloé para subir com a água para ser derramada lá no templo, no altar. Aliás, esse caminho é belíssimo. Se você for a Jerusalém algum dia, você precisa descer a piscina de Siloé e fazer esse caminho até o lugar onde seria o templo, lá em cima no monte. E o sacerdote derramava a água, e ao derramar a água, disse Jesus: quem tem sede, vem a mim. Eu tenho a água da vida. E ele falava do Espírito Santo. Então, quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos na presença de Deus, nós dizemos: sim, Deus, eu creio em Ti, Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. O nosso Espírito nasce de novo, o Espírito de Deus, o rio da vida, vem a fonte do rio, e então do nosso interior fluirão rios de águas vivas. E é tremendo, de fato, esse ambiente gostoso que ficou agora no fim do culto, da presença do Espírito Santo. Ele está nos chamando neste mês para nós mergulharmos mais fundo. Se você ainda está com as águas no tornozelo, porque acabou de chegar em Cristo, ou porque você tem um pouco de medo e um pouco de receio de mergulhar mais fundo, coragem, dá mais um passo, chega nos joelhos. Experimenta a vida ali, com a água pelos joelhos. Mas não fique aí, não fique satisfeito por muito tempo. Você precisa avançar até chegar com a água nos lombos. Mas não é suficiente ainda. Siga. Mais um pouquinho. Deixa ela chegar no ombro. E segue mais um pouquinho até não dar mais pé. Agora, familiarize-se aí com esse ambiente. Porque Deus está trazendo transições para o corpo de Cristo. E haverá águas caudalosas. E eu não sei se você já desceu um rio de corredeira. No rio de corredeira, você não pode ficar tentando nadar. Você não pode tentar achar um chão. Você vai achar uma pedra. O pé vai ficar preso no meio da pedra. Imagina a corredeira. E você tenta ficar em pé na corredeira. Você vai enfiar o pé entre duas pedras. A corredeira vai te levar, você vai quebrar a perna. Como é que se navegam águas caudalosas? Águas caudalosas só tirando o pé do chão, tentando boiar, com os pés na direção que o rio está indo para frente, tentando simplesmente ficar ali. E a água vai te levar. Você não pode pôr o pé no chão, você não pode tentar nadar, você não tem controle algum sobre a situação. E nessa transição de reinos que nós estamos aqui na nossa nação, junto com as nações da terra, nós temos a nossa transição Brasil, e cada nação tem a sua transição. Estamos todos em transição para entrar na grande transição do fim desta era, da consumação da era para a próxima. Vocês entenderam? E para essa transição que nós estamos passando, abalos estão acontecendo, porque o trono de Deus já está descendo, e a presença do trono de Deus gera o abalo. Deus disse em Hebreus 12 que ele vai abalar céus e terra. Tudo que pode ser abalado, será abalado. E nós precisamos estar prontos para esses abalos. E como é que nós nos preparamos para esses abalos? Sabendo que o Espírito Santo está no controle, confiando nele, tirando o pé no chão, deixando ele nos levar. Por muito tempo nós estamos fora do tempo. Nós temos esperado coisas em Deus que não são, a nossa expectativa está fora do prumo, tanto de como Deus vai agir,
como de quando ele vai agir. Pense que o moed de Deus, o tempo determinado de Deus para o novo nascimento da nossa nação, é diferente do tempo que nós estávamos esperando, assim como o seu modus operandi também. Agora, nós temos o nosso Cronos, onde nós estamos aqui na Terra, o nosso tempo cronológico. Deus, no Moed, vai intervir com o seu Kairos no nosso Cronos. No tempo determinado por Deus, ele vai escolher o tempo da intervenção Kairos dentro do nosso tempo atual. O tempo oportuno de Deus. Vem no Moed de Deus, dentro do nosso Cronos. E nós precisamos deixar Deus nos alinhar, nós estamos fora do prumo. O Chuck disse em uma das palavras hoje que nós estamos esperando algo, numa das profecias, que teve várias juntas, eles falaram assim, você estava esperando agora o cordeiro e antes você queria o leão, e Deus fez ao contrário, ele trouxe primeiro o cordeiro, depois ele vai trazer o leão. Então nós precisamos sair do tempo em que nós fazemos a nossa vontade. Agora, amados, se nós estamos ouvindo a insatisfação da nação, se nós estamos presos na depressão, na tristeza, na raiva, no ódio, ou na zombaria, dependendo da nuvem que você não está, essas vozes, elas acabam nos tirando do prumo, do foco que é Jesus. Nós não podemos tirar os olhos dele e nós tiramos os olhos dele. Sem querer. Não dá para deixar um olho aqui no que está acontecendo. Você, em algum momento, precisa abrir mão dessas muitas frequências, dessas muitas vozes, de todas essas emoções fora do prumo, só para focar nele. É nele que nós confiamos. Que o Senhor traga esse prumo para nós. Dentre as palavras desse culto, o Chuck começou, hoje teve batismo e teve comissionamentos. E ele começou dizendo que nós precisamos observar as nossas conexões, associações, alianças e alinhamentos. Veja quem são as pessoas com quem nós estamos associados ou alinhados em termos ministeriais, em termos de amizade, em termos de negócios, em termos pessoais, né, as nossas amizades até. Veja as pessoas que são associadas, os ministérios associados, as famílias associadas. Coloque à prova tudo isso em observação. Senhor, o que já passou o tempo, o que ainda é tempo, o que é tempo de intensificar ou de começar a distanciar e o que não é mais tempo que vai precisar ficar para trás. Pergunte isso para Deus. Deixa Deus trazer para você esse alinhamento. É tempo de reavaliar essas conexões. Porque o Senhor, ele quer trazer um novo mover em nós. Ele quer trazer uma nova sinergia. E para isso a gente tem que estar muito afinado com ele. Deus também quer trazer um novo mover no louvor. Há um novo som que ele quer liberar, há uma nova melodia. Muitas vezes nós pensamos que quando nós ouvimos algo de Deus, parece que está dissonante, está fora, está errado. E não é o caso. Deus, às vezes, está nos dando, junto com aquela melodia que nós tínhamos ouvido, ele está nos dando agora uma harmonia. E porque nós não entendemos, nós julgamos rápido, criticamos rápido, que nem os fariseus, nós perdemos a sintonia. O que Deus quer é que nós tenhamos paciência, saibamos esperar. Aprenda a esperar. Se não aprendermos a esperar, não poderemos ouvir toda a estratégia. Ou quando algo estiver fora de esquadro, nós, ao julgarmos rapidamente, perdemos o que Deus está trazendo para encaixar. Se é uma sinfonia, não tem só uma melodia. E não tem só um instrumento, tem uma melodia e tem uma harmonia, mas são muitos os instrumentos e nós precisamos ter paciência e esperar. Não sejamos afoitos, não é tempo de ser afoito, é tempo de ouvir claro e rápido, mas não ser afoito. O que é ser afoito? É não ouvir direito e querer sair na frente correndo. E muitas pessoas que se achegam a nós e às vezes querem nos ajudar. Então eles vêm,
percebem que existe alguma necessidade, mas não perguntam. E aí te trazem um negócio que você não sabe de onde veio. Ou algumas pessoas querem nos ajudar e você diz, eu quero A. A pessoa acha que você precisa de B, C e D, porque o seu A, aos olhos dela, não era bem isso. Então, ela trouxe o D. E você fica pensando assim, eu pedi o A, você me trouxe o B. A gente faz isso com Deus. Ele pede a gente não curte tanto o que ele pediu e quer entregar outra coisa. Queridos, obediência cega. Há momentos em que o exército ele precisa ter obediência cega. Tudo bem, você assiste o filme em que o soldado fez diferente e deu bom. No reino de Deus não funciona assim, porque o comandante é perfeito. O comandante é Jesus. E se ele pediu A, é A agora. Se ele pediu A, espera, você espera o tempo, você espera o tempo, você espera o tempo. Quando ele der a ordem, tá, você corre e é imediato. Mas a gente tem que estar muito afinado com ele. O nosso saber não é o saber dele. Seus caminhos, pensamentos, sabedoria, tudo é maior do que o nosso. É um tempo de nós aprendermos a confiar cegamente, absolutamente, e termos a rapidez do ouvir, do entender, sem a nossa mancha de entendimento, só com o entendimento dele. É tempo disso, amados. Durante o batismo, o Chuck falou algo sobre ousadia e sobre a plenitude. Jesus, quando ele foi ser batizado por João, João falou, não, tinha que ser ao contrário. E Jesus falou, não se preocupe. Eu não preciso, de fato, de batismo de arrependimento. Eu sou Deus. E vivi de acordo, aqui na minha humanidade, sendo Deus. Mas eu preciso fazer isso para que se cumpra toda a justiça. Então, Jesus tinha um protocolo a seguir. Ele tem para nós esse protocolo. Ele seguiu o protocolo da lei para que nós pudéssemos ver como isso se parecia na pessoa dele com o Espírito Santo. Porque a gente tinha dificuldade de olhar para a lei e entender como é que andava nela. Pois Jesus, a nova aliança, viveu e cumpriu a lei de forma que nós pudéssemos ver como ele fez e nós podemos fazer igual. Ele é o Senhor do sábado. Entende o alinhamento que acontece quando nós estamos em Cristo? Aliás, nós vamos falar um pouquinho sobre isso na introdução do seminário de sábado, dia 4 de fevereiro, que é quando a gente vai começar as nossas ministrações. Então, Jesus, depois do seu batismo, o Espírito Santo vem de uma forma diferente sobre ele e nós podemos ver essa vinda, esse empoderamento, para nós vermos como seria conosco. E o Espírito Santo o leva ao deserto. Talvez você esteja passando por um deserto agora. O Chuck falou isso hoje. Pergunte. Ele falou assim, alguns de nós passamos por um inferno essa semana. O que você faz quando passa pelo inferno? E eu sei que eu me sinto como se fosse um disco quebrado, porque a gente fala isso de várias maneiras diferentes, porque eles estão falando isso, os profetas das nações estão falando isso, os apóstolos das nações estão falando isso, e a gente precisa entrar nesse alinhamento junto com eles. Quando a gente passa por situações de abalos, como é que nós respondemos? Nós respondemos ao abalo ou nós respondemos ao Senhor que anda conosco no meio do abalo? Nós respondemos de acordo com a tempestade ou nós respondemos de acordo com o Senhor que está no barco conosco? Nós respondemos de acordo com as chamas ou nós respondemos de acordo com o quarto homem que está conosco dentro da fornalha? Nós precisamos fazer essa mudança de mentalidade, amados. Não dá mais para ficar brigando com as chamas. É tempo de declarar o que o homem diz às chamas. Vocês vão ser apagadas em nome de Jesus. Vocês não vão me queimar em nome de Jesus. Eu já sou mais do que vencedor, já atravessei, já estou em Cristo. Essas chamas não vão me queimar de fato. Mas pare de brigar com o diabo. Veja o que Deus está fazendo, porque ele permitiu você estar nessa situação. Ele levou Jesus para o deserto. Jesus nos mostrou como resistir ao diabo. E resistir ao diabo, Deus não pegou um pau e saiu batendo nele. Ele não começou a xingar o diabo, ele não começou a achar um culpado. Ele usou da autoridade que Deus tinha dado para ele e falou. O contra-argumento, nem só de pão viverá o homem. Siga. Amém? É mais simples do que a gente imagina.
Imagina, quando a gente começa a entrar na vibração do fogo, na vibração do diabo, da tentação, na vibração das águas que querem nos afogar, da tempestade que quer nos destruir, nós saímos do prumo. Nós tiramos os olhos daquele que é a nossa paz, que habita em nós. Ele é Shalom em nós. Então, no meio do fogo, precisa haver Shalom. Sim, você pode pegar as suas armas e guerrear, você vai guerrear do prumo do Shalom. Vai ser um guerreiro feliz ainda, do prumo da alegria. Porque o Senhor que está sentado no trono se ri dos seus inimigos, Salmo 2. Nós precisamos aprender a guerrear como ele guerreia, semear como ele semeia, liderar como ele lidera, curar como ele cura, andar como ele anda, dormir como ele dorme. Essa é a nossa lição de casa da semana, hein? Teve uma outra palavra que eu quero receber para nós. Ele enviou alguém que estava sendo batizado e eu quero que seja para nosso futuro isso. Eu te envio com as estacas para você colocar no solo da terra que Deus te deu para o teu futuro. Em nome de Jesus. Senhor, dá ao remanescente da igreja no Brasil as estacas e mostra onde cada um de nós tem de tomar posse da terra, do solo, consagrar, reconsagrar novamente aquele solo ao Senhor Jesus, tomando posse desta terra para o futuro, porque Deus está levantando esse gigante em nome de Jesus, amém? Há um novo vaso que Deus está forjando, até desenhei o vaso aqui. A gente falou muito de vaso de derramar de águas, né, nesse culto, por causa do rio de Deus, do rio da vida, que é o Espírito Santo, que ele quer encher, quer habitar em nós. Então, nós chamamos a existência, o vaso está pronto. E teve uma visão lá que o Chuck falou, eu estou lustrando o seu vaso, porque o vaso, esse não é de barro. Esse é um vaso que foi forjado no fogo, mas o ouro e o barro também são forjados no fogo. Mas esse é um outro, esse é um de material que lustra. Eu não só estou te lustrando, ou seja, terminando de preparar o vaso, eu também vou encher esse vaso de glória, porque Deus está para derramar a sua glória em vasos de glória, vasos de honra, em casas que estão dispostas a ter a habitação da glória de Deus. E depois eu vou pegar esse vaso e vou usar esse vaso. Então ele quer nos encher para nos transbordar, para depois nos usar. Agora o vaso precisa estar pronto, senão o vaso rompe, a glória mata. Nós temos falado muito isso. E eu quero, se você só tem ouvido isso, mas não tem feito nada a respeito, eu quero te chacoalhar. Não, eu quero te dar um senso de urgência. Sim, nós não sabemos quanto tempo vai levar, se é uma semana, um mês ou um ano, para Deus começar, mas a gente já vê os vulcõezinhos da igreja no Brasil prontos para explodir com a glória de Deus. E os vasos, nossos vasos pessoais, precisam estar prontos para conter essa glória, para que não se rompam. Muitos vasos se rompem no processo, não conseguem dar a glória só para Deus, não conseguem obedecer só o que Deus manda, querem correr na frente, querem ficar para trás, querem fazer diferente. Mas Deus está procurando casas de habitação dessa glória. E é tempo, amados. Não demore para começar o seu processo de mudança de mentalidade, de alinhamento com os tempos de Deus. No nosso culto de missões, eu fui ministrar na Vila Formosa ontem, uma igreja tão gostosa, de um público tão assim, gente que prestou atenção e não dormiu. Vocês sabem que eu consigo ministrar 6 horas de boa, né? E lá eu tinha 1 hora, mas dividindo essa 1 hora com um monte de gente. Eu segurei eles lá um pouquinho mais. A gente acabou terminando um pouquinho depois das 10. Mas o Senhor moveu num espírito tão doce. Quando finalmente peguei o microfone, havia uma doçura tão grande naquele lugar. Não, eu não gravei. Eu não sei se alguém lá gravou. Uma pena. Foi realmente... Eu quero ministrar isso de novo, porque foi tremendo. Mas onde eu estava indo com tudo isso? Havia uma doçura do Espírito Santo ali e uma disponibilidade de receber, de ter esse alinhamento. O nosso tema, o título da mensagem era
Missões no século XXI, como preparar a noiva, como preparar a nação, como preparar o caminho do Senhor para a sua vinda, como estarmos preparados para a consumação da era. Porque nós passamos por avivamentos no passado, passamos por transições no passado, mas nós não vivemos mais no passado, é um novo tempo, nós estamos entrando próximo do tempo de dores de parto global. E nossa nação está passando por suas próprias dores de parto. Então, nós não somos missionários comuns, como éramos antes. É outro tempo, então é outro modelo, é outro mover de Deus. Deus está movendo essas águas de transição e elas estão começando a ficar mais caudalosas. E nós precisamos aprender rápido a confiar no mover de Deus. Sermos ensinados por Ele para entrar nesse novo mover e não sermos despedaçados pelo caminho, porque os dias de Ananias e Safira estão voltando. Repito, não se esqueça, dia de grande derramamento de glória, a grande prestação de contas. Prepare-se, pois Deus está movendo suas tropas, Ele está recolhendo alguns que estão no campo e enviando outros, não importa quem você seja, onde você está, tem que estar onde Deus mandou. Se Ele está te recolhendo para o tempo de refrigério na fortaleza, seja recolhido, não insista em ficar onde você não tem de estar. Não insista em continuar na frente de batalha quando ele está te chamando para o quartel. Ele sabe exatamente quando te chamar. Talvez ele tenha uma estratégia nova para te dar. Talvez você não vá descansar ainda. Talvez você precise de um descanso. Talvez você precise trocar as suas armas, trocar suas armaduras, trocar alguma coisa. Algum propósito tem. Não entendeu? Não interessa. Obedece rápido. Ele é o Deus da guerra. Não temas. Não temas entrar nessa guerra. A guerra é pela redenção. A guerra não é ruim, não é o inimigo que te convoca para a guerra. Quem te convoca para a guerra é Deus. O inimigo te enganou lá no jardim. Agora, Deus está guerreando e Ele quer que nós cooperemos com Ele nessa batalha. Para isso, nós temos que confiar nele. Em seguida dessa profecia, veio que, assim como Josué foi com os 10 espias e eles só viram os gigantes, o que nós precisamos ver não é os gigantes, mas o Senhor que pode destruir o gigante que nos mandou entrar na terra. Não interessa os gigantes, pare de brigar com o gigante. Vai com o Senhor. Ele tem a estratégia para destruir. Você fica batendo boca com o gigante, chega de bater boca com o gigante, olha para Deus e fala: Deus, estou aqui. O Senhor mandou, estou garantido aqui. O Senhor mandou eu dar um passo, eu dei um passo. Agora, se você der 10, ele te mandou dar um, tem respaldo 0. Isso já é desobediência. Desobediência abre brecha. Abrir brecha também endurece o coração. Você para de ouvir o Espírito Santo e está todo escancarado lá para o inimigo te dar um estabefe. Nós precisamos ter entendimento da guerra. A arte da guerra é espiritual. No meio dessa terra de gigantes, no meio dessa batalha infernal, Deus tem uma mesa preparada para você. Se você parasse de olhar o diabo e olhasse para Jesus, você veria a mesa. E no meio da tempestade, rugindo ao seu redor, você se assenta à mesa e o inimigo ainda vai te servir. Amando de Deus. Foi uma das palavras proféticas. Receba se você quiser. Nós oramos e cantamos muito que o leão de Judá rugisse sobre a nossa nação, rugisse. Eu trouxe para nossa nação, porque nós realmente estamos num momento de transição importante, e o rugido do leão de Judá ajusta a atmosfera, ajusta a frequência da atmosfera, e o que nós precisamos fazer, como eu vi na visão, quando nós estávamos cantando, eu vi como se o leão estivesse cantando. Espera aí que eu vou achar um leão rugindo. Não falta nessa casa, leão. É como se o leão estivesse rugindo. Reflexo aqui. O leão estivesse rugindo atrás de nós. Então ele está rugindo aqui. E o som do rugido dele passa por nós e nós rugimos. Nós liberamos o cântico, nós liberamos o som, nós liberamos o decreto, nós liberamos o movimento. Ontem lá, o Senhor liberou alguns movimentos enquanto estávamos orando pelos pastores.
E os jovens vieram me perguntar o que eu estava fazendo, né? Não é todo mundo que entende desse mover, de nós movermos o mundo espiritual, né? Vocês não estão vendo, né? Vocês querem continuar enxergando ele? Então eu vou colocar. Tipo aqui. Tira essa coisa feia daqui. Mais ou menos, pequenininho. Então, o leão está rugindo aqui. Nós vamos receber a vibração dele e vamos liberar a mesma vibração. Olha que tremendo. Tremendo, eu amei essa visão. Deus, mas para isso a gente precisa aprender a ouvir o rugido e liberar o mesmo rugido que ele está liberando. Deus, tremendo. Tem grandes coisas para fazer em nossa nação. Nós não nos calaremos em nome de Jesus. Amém? Fala assim, Senhor, eu quero ouvir o rugido do teu som, o som da tua voz, o rugido do leão de Judá. E eu quero aprender a me mover nas dimensões do Espírito. Eu quero aprender a discernir, dá-me discernimento de espíritos. Dá-me sabedoria. Eu sou um homem espiritual. Foi uma das palavras, aliás, lá do Faith Rising, do Chuck, o Isaac Pitre e o Daniel fizeram uma conversa lá. E o Isaac falou assim, Deus falou assim para mim que a gente precisa entender que nós não somos homens tendo uma experiência espiritual, mas somos espírito tendo uma experiência humana. Nós somos criados espírito. Nossa adoração precisa ser em espírito e em verdade. O que acontece é que por causa da queda nós estamos tendo uma experiência humana, separados da dimensão da glória. Mas a dimensão da glória em Cristo agora habita em nós. Então nós agora voltamos a ter a experiência de sermos espírito pleno, navegando num mundo que ainda está caído. E nós fazemos parte do exército que vai derramar essa experiência de glória para aqueles que estão ao nosso redor. Se nós quisermos. Então, precisamos entender as dimensões do Espírito, o que acontece nas dimensões do Espírito, como podemos mover pelo Espírito Santo as dimensões do Espírito para transformar o físico. É o Espírito que muda o físico, não é o físico que muda o Espírito. Até mesmo quando o homem está mobilizando, na verdade, em Cristo é nessa direção, né? O homem, por causa de Babel e por causa da queda, quer manipular as dimensões do espírito, que nós chamamos de feitiçaria, de bruxaria. Ele faz isso com o espírito morto em delitos e pecados, sem o Espírito Santo. Então, ele precisa dessa cooperação para alimentar o mundo espiritual, as macumbas e etc. Nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos de total rendição na presença do Senhor. O espírito de vida habita em nós. E ele vai nos dando as estratégias, mas nós precisamos conhecer as dimensões do Espírito para sermos um exército mais maduro, mais eficaz. Em nome de Jesus, amém? Que seja essa a nossa oração. O Senhor quer nos alinhar e ressincronizar com o relógio de Deus. Foi uma das profecias. Ele quer nos ressincronizar. Muito, e aí eu já falei para vocês, né, do leão e do que a gente quer estar fora do tempo de Deus. Em seguida disso, nós cantamos preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. Eu até mencionei no meio lá, puxa, eles vieram no nosso culto de missões, né? Porque o chamado do Brasil, o chamado da igreja é preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho para a sua segunda vinda. Como a gente faz isso? Em parceria com Ele. Preparando terreno, preparando vidas, preparando nações, para que nós não percamos o tempo da nossa visitação a segunda vez. E então, comece a liberar esse preparo do caminho. Senhor, nós te pedimos, usa-nos para preparar o caminho do Senhor no Brasil, para esse novo nascimento que o Senhor tem para nós. E aí veio o menino de skate, né, no meio do palco ali, e você viu que conforme ele foi passando, as pessoas iam sentindo a unção, né? E a palavra que deu, porque o Chuck ganhou isso de presente. O Chuck ganha tudo quanto é coisa esquisita. Deus manda a pessoa levar lá, ele coloca na cesta da oferta e não sei, um tempinho depois vai chegar na mão do Chuck, todas essas coisas, porque ele vai olhar e vai profetizar usando aquilo. Então, acho que 3 semanas antes ele tinha recebido aquilo, e aí hoje foi o tempo que Deus falou, agora vai lá e usa isso aqui para profetizar o quê? Tem um novo veículo para te dar. Não é o veículo que você esperava. Você estava esperando um carro, um avião, um trator, um tanque. Estou te dando um skate. E a gente fala, mas Deus, não, para, ele tem um propósito.
Então estejamos prontos para um novo veículo que Deus tem para nós chegarmos nesse novo lugar que já está nos chamando. O lugar no futuro está nos chamando, mas nós não vamos chegar com um tanque num lugar que só vai passar um skate. Então, submeta-se, renda-se a Deus, entregue a Ele a sua vontade. Se rende. Se Ele quer que você ande de skate, ande de skate. Se Ele quer que você ande de patins, ande de patins. Se Ele quer te dar um esqui, vai de esqui. O importante é você se submeter, aprender a usar aquele veículo que Deus te deu e ir no tempo certo, na velocidade certa. E Deus está nos dando um tempo de aceleração. Senhor, mostra-nos qual é o veículo que o Senhor tem para nós chegarmos nesse lugar que já está nos chamando, no futuro de cada um de nós e no futuro da nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Humildade e submissão estão brigando aí pela presunção e o orgulho. Estão brigando com. Arrependa-se pela presunção e pelo orgulho. E adote o fruto do Espírito, a humildade e a submissão. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês ainda 2 visões que eu ouvi durante a semana. Dia 11/12/2022, o Edilson Ponini teve uma visão, que vai casar com uma outra visão que eu tenho aqui. Vocês talvez já conheçam essa visão, então eu não vou ler ela inteira, eu só vou contar a minha versão rápida, resumida. Edilson Ponini viu um dragão sobre o Brasil, que representava o governo desde sempre. Quero lembrar para você que nesse paralelo entre o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil foi consagrado ao Senhor, mas nunca se converteu ao Senhor. Os Estados Unidos vieram com o povo que colonizou os Estados Unidos, já veio convertido, já consagrou e viveu o novo nascimento na nação dos Estados Unidos. O Brasil, então, aguarda um novo nascimento. Os Estados Unidos passaram por um período de desvio e estão tentando ressuscitar, estão tentando voltar para o Senhor. São paralelos, mas em momentos diferentes. Ambos foram consagrados. Esse já nasceu de novo, caiu, está desviado e está voltando. Esse daqui foi consagrado, é o filho que foi consagrado no ventre, mas ainda não chegou. Está chegando, em nome de Jesus. Havia um dragão sobre o Brasil, que é o governo desde sempre, e ele cravava as suas unhas no Brasil. E isso causava muito sofrimento e vai causar ainda mais sofrimento, angústia, fome e destruição. Isso está por vir ainda. Porque o Brasil não nasceu de novo ainda. Então, Deus está permitindo esses abalos de dores de parto para o nascimento. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo para não ficar desanimado antes da hora, não desistir antes da hora e cooperar com Deus na coisa certa. Aí ele viu uma águia imensa. Os dias do dragão estão contados. Aleluia, obrigada, sim, amém. Seja lá quanto tempo for, a gente vai perseverar até lá. Ele viu uma águia imensa, muito, muito maior do que o dragão. Ela vinha, agarrava o dragão, arrancava ele do Brasil, levantava ele e levava ele para bem longe do Brasil. E aí essa águia, no ar ainda, ela bicava a cabeça desse dragão. Ela bicou, 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 até destruir, arrancou a cabeça do dragão, do corpo dele, deixou cair a cabeça na água e o corpo no mar, perdão, a cabeça no alto mar, na água profunda, e o corpo caiu numa terra lá bem longe do Brasil. Nesse tempo, o que Deus quer da igreja, dentro desse sonho, da interpretação dele mesmo do sonho, é que precisa haver arrependimento. Deus vai enviar o socorro, mas precisa haver arrependimento, e arrependimento, arrependimento e arrependimento. Então, você que tem chorado pelo Brasil, não desista, não para, continua fazendo o que Deus mandou. E não peça mais por misericórdia, peça perdão. Chega de clamar por misericórdia. Ele já está enviando a misericórdia faz tempo. Todas as manhãs ela se renova. Então, em vez de misericórdia, Deus, perdão, Deus. Faça orações constantes e contínuas de perdão, de arrependimento por associação. Amém? Como Daniel fez. O segundo sonho que tem a ver com o dragão foi do Jeremiah Johnson, do dia 30/10/2022, dia das eleições.
Ele disse que viu, he saw a red dragon flying over Brazil. Ele viu um dragão vermelho voando sobre o Brasil e havia um homem com o espírito de Jezabel montado, cavalgando o dragão. O dragão soprava fogo sobre a atmosfera, gerando grande intimidação e medo. E o homem que estava montado com o espírito de Jezabel tinha um chicote e ele veio perseguir a verdadeira igreja de Cristo. Muitas igrejas começaram a agarrar, presta atenção, muitas igrejas começaram a agarrar a cauda do dragão, mas não era para resistir o dragão, era para entrar em parceria com ele. Muitos demônios foram liberados de homossexualismo, de perversão, de maldade, de falsa doutrina, de imoralidade sexual, de impiedade. Ele falou várias coisas assim terríveis. Que a gente vê que e realmente agora isso vai aumentar, porque faz parte da agenda desse novo governo. E a própria igreja, que está mancomunada com as trevas, vai se voltar para perseguir a verdadeira igreja. Aí a gente vai ver, Deus vai separar o joio do trigo. Vai separar a igreja jezabélica da igreja verdadeira no espírito de Elias. E não tem, eu sou bom porque eu acho que eu estou do lado certo. Não é uma coisa política. É uma coisa de aliança com Deus e aliança com as trevas, que se manifesta pelas nossas alianças. O que o Chuck falou? É tempo de avaliar e reavaliar as nossas alianças, nossos alinhamentos, as nossas conexões. E a igreja vai ter de fazer isso em termos políticos também, porque é difícil a igreja não ter. Aliás, eu conversando com um pastor amigo meu, ele me disse que a igreja no Brasil, ela fecha o governo para fechar a igreja no Brasil, ele faz isso em uma semana. Eu falei, nossa, mas que é tão fácil assim? Ele falou, é só ir procurar o alvará de abertura da igreja, né, do prédio. 90% das igrejas não tem o bendito do documento certinho, porque os fiscais dificultam extremamente, e são poucos os que aguentam e, ao invés de continuar para fazer o que é certo, acabam cedendo na propina, na unção da propina. O que é uma tristeza, mas é tempo dos pastores acordarem e correrem atrás do prejuízo para fechar essa brecha, porque senão, né? E nós temos também uma brecha da ideologia, porque a igreja que acredita que Jesus é socialista, realmente é uma igreja que cresceu na teologia da libertação e, infelizmente, precisa converter de novo e fazer de novo seu estatuto e ler a Bíblia mais umas 15 vezes, de novo, com outros olhos. E realmente há um engano muito grande na igreja no Brasil, nessa área. Acho que nem só no Brasil, não. Enfim, voltando para o sonho da Jezabel cavalgando, de um homem com o espírito de Jezabel cavalgando esse dragão e as muitas igrejas agarrando no rabo. E a verdadeira igreja? A verdadeira igreja se levantará com lanças e lançará flechas no dragão. Não precisa agarrar no dragão. Não pega no dragão, vai lutar contra ele de longe, porque ele está gerando uma grande intimidação e medo que fará com que muitos cedam e agarrem nele, entrem para lutar com ele achando que ele é algo bom. O inimigo se transforma em anjo de luz, né? Ele se transfigura. A gente não tem discernimento de espíritos e acha que está adorando algo que é Deus e não é, acha que é anjo e é demônio. Deus está levantando uma geração de Elias para guerrear contra o espírito de Jezabel sem intimidação. E esses santos, essa geração de Elias, essa verdadeira igreja que se levantará com essas flechas, ela realizará atos proféticos por toda a nação. Então, se Deus te enviar para algum lugar para realizar atos proféticos, vá, ouça a estratégia inteira, pergunte todos os passos, vá no tempo que Deus mandar, do jeito que Deus mandar. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda da ordem que ele deu, para você não ser retalhado no processo. Retaliação acaba vindo muitas vezes por desobediência. Deus diz que vai purificar a igreja no Brasil nos próximos anos. Vou separar o joio do trigo. Atenção à palavra anos.
A-N-O-S. Não dias, anos. Um ano de 365 dias, mais talvez muitos 365 dias, é um tempo de purificação da igreja, para que a glória de Deus seja aperfeiçoada no Brasil, para que o Brasil possa ser esse celeiro de avivamento de vidas, de colheita dos últimos dias. Nós estamos muito longe de ser a nação da glória de Deus. Nós ainda somos a nação da corrupção. Isso não é para um pedacinho do Brasil, é para o Brasil todo. Sim, há os que vão querer e os que não vão querer, mas Deus não atrasa, ele não demora, ele faz no tempo perfeito. Nós deveríamos olhar isso que para nós chamamos de atraso como longanimidade, para que muitos não fiquem para trás, né? Deus quer todos a bordo, o máximo possível. Nesse tempo do dragão, aumentará a iniquidade da falsa igreja, haverá grande corrupção, porque eles estão em comunhão com o dragão, perseguindo os santos. E aí você vê lá no Apocalipse, capítulo 5, 6, no quinto selo, mártires debaixo do altar clamando: Deus, quando é que o Senhor vai fazer justiça? Isso tudo vai fazer aumentar a iniquidade. O martírio aumenta, a perseguição aumenta a iniquidade. Isso é necessário, porque quando vem a iniquidade, leia Juízes. Quando aumenta e transborda a iniquidade, aí vem o juízo de Deus. O juízo de Deus vem sobre a nação clama. Deus levanta um libertador. Esse é o processo. Não espera milagres. Deus nos deu um gostinho. Foi uma corda. Agora é para valer. Agora nós vamos entrar na guerra Antes não tinha, né? Deus puxando de um lado a nação e o inimigo do outro. Não tinha um cabo de guerra. Era trevas com trevas, lutando pelo governo da nação. Nós tivemos um gostinho do toque de Deus. E agora o gigante acordou. Falando de gigante que acordou, vamos para mais um sonho. Eu queria muito saber aonde raios eu anotei que é o sonho do gigante. Eu lembro mais ou menos de cabeça, mas eu não queria destruir ele, queria contar ele direitinho. Foi do Tommy Hicks. É só você achar o nome dele. Márcia, que está aqui em algum lugar. Tommy Hicks. Obrigada, Espírito Santo. Mas não estava tão para trás assim. Isso aqui eu já contei. Ai, aqui atrás. Aguenta firme aí, galera. É um sonho muito importante, super up, para nos dar muita esperança. Bom, não estou achando aqui, mas eu me lembro dele. Tommy Hicks é o nome dele. Ele foi o avivalista dos avivamentos na Argentina. Lembra uma época que o povo ia de caravana para a Argentina? E sabe como que aconteceu o avivamento na Argentina? Ele veio fazer reuniões de avivamento e o presidente na época, eu acho que era o Menem, ele era tipo ditador também, comunista terrível. E ele estava doente e de alguma maneira, não sei como Deus fez, o Tommy Hicks acabou indo orar por ele, ele foi curado. E em gratidão pela cura, ele falou: pode usar os estádios, eu estou abrindo os estádios para você. E aí começou o avivamento na Argentina. Olha como Deus pode fazer. Onde parecia não haver um caminho, o dragão abriu o caminho. Lembra? O inimigo vai te alimentar. Confia que Deus pode fazer o impossível. E ele, essa profecia tem 60 anos já de idade. Faz 60 anos que ele profetizou isso. Só que não veio à tona, né? Porque é uma coisa muito fora do quadrado. Mas ele viu nas Américas um gigante deitado e o corpo dele se estendia de polo norte a polo sul. E esse gigante, ele de vez em quando, ele estava adormecido e de vez em quando estava coberto de terra. E de vez em quando ele se mexia e era como se a terra fugisse dele, que a terra eram demônios, tinham se acomodado ali. E de vez em quando ele sentava, os demônios fugiam, e aí de repente ele sentava e deitava de novo.
Os demônios voltaram. Ele viu esse gigante, de repente, se levantar completamente, ficar de pé e colocar as mãos para o alto. E esse gigante, ele é a igreja. E ele levantava as mãos e alcançava uma dimensão de glória nas nuvens. E uma chuva prateada começou a cair em cima dele. E ele começou a derreter. A chuva começou a derreter o gigante. E ele, derretido, começou a correr e cobrir a terra. Assim, eram como gotas de mercúrio, sabe? E corria. E ele alcançou toda a circunferência da terra. Se você acredita que a terra é plana, ele alcançou toda a extensão da terra. Cobriu toda a terra. E essa profecia, ela era para essa década. 2023, está dentro. Eu não lembro agora por que a pessoa... Eu assisti vários vídeos. E por que falaram de 2023, que era para agora? Então agora eu preciso sondar, voltar lá para encontrar o texto completo da profecia para ver se tinha alguma data. Mas isso nos dá muita esperança de entender que nós estamos no caminho certo, de entender que esse é o tempo, de que nós estamos mesmo chegando próximos da vinda do nosso amado. E que Deus pode fazer tudo muito rapidamente, muito aceleradamente. Assim como ele fez, né? 5.000 anos andando a pé, 150 anos foi suficiente para desenvolver uma tecnologia, menos 100 anos foi suficiente para ir até a Lua. Né? Do telégrafo, da carta para o telégrafo, para o telefone, para a televisão, 5.000 anos de carta em 150 anos. Televisão na mão, computador na mão. Espetacular, né? Nós estamos em tempos de aceleração, de convergência. O nosso rei vem vindo aí. E nós precisamos estar uma noiva pura, limpa, pronta. E a noiva Brasil está sendo realinhada por meio dessas dores de parto. Não vamos desistir, mas vamos celebrar aquele que deu a vida por nós, para nos preparar para esse tempo, para nos salvar, para que nós pudéssemos cooperar como sacerdócio santo e real. Parte dessa grande colheita que o Senhor deu, usando os dons, o chamado do Brasil, o propósito de Deus para o Brasil, na adoração, na alta adoração, adoração profética que traz os céus para a terra, que gera cura, sinais, milagres e maravilhas. Uma igreja que é casa da glória de Deus. E que avançará como um celeiro de missionários, levando o quê? O pão da vida. Pegue o pão, vamos partir o pão. Esse é o meu corpo que foi partido por mim, disse o Senhor Jesus, que foi partido por ti, disse Jesus. Por meio desse partir e ferir, eu levei as tuas iniquidades e eu abri o caminho para a sala do trono, para o Éden, para os braços do Pai. O meu corpo sendo esse véu que foi rasgado. Comei dele, todos, lembrando que eu fiz isso por vocês. Vamos comer por nós. Que delícia tu és, Deus. Tu és tão gostoso. Te agradecemos por nossa família, comemos pelos perdidos que ainda estão chegando. Que venham do norte, do sul, do leste, do oeste. Que os filhos do Brasil que estão perdidos venham do norte, do sul, do leste, do oeste. Nós bebemos para resetar o nosso DNA. E Jesus tomou o cálice e disse assim: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Eu derramei por vocês. Nesse meu sangue tem vida, tem DNA do Pai, tem chave para despertar o teu Espírito, para que o Espírito Santo venha. Nós dizemos sim. Para nós, para nossas famílias, para nossa nação. Dá um reset, Deus, no DNA do Brasil. Dá um reset no DNA do nosso corpo. As nossas células correspondam com a vida que há no teu sangue, no teu corpo. E haja cura, cura física,
cura emocional, cura das memórias, dos traumas, cura na nossa vontade teimosa, cura, Senhor. Quebra os grilhões, quebra os grilhões, quebra os grilhões do Brasil, quebra os grilhões da nossa carne, da nossa alma, da corrupção, do pecado, quebra, 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 sejam quebrados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ruge, leão de Judá, ruge. Libera a frequência, o som da tua voz em nome de Jesus. Eu ouvi também essa semana uma profecia do David Robertson. Quem se lembra do David Robertson? Havia muita graça que Deus estava derramando para o chamado do Brasil. Não era porque o Brasil merecia, nós nunca merecemos nada do que Deus faz para nós. Ele faz porque ele tem uma soberania, um decreto, um desígnio, ele nos criou, nos forjou para certas coisas. E Deus ia derramar muita graça para o chamado do Brasil, por causa da sua graça, só por graça. A sua vontade ele derramaria o seu poder para o Brasil, sobre o Brasil, para que esse chamado fosse possível e fosse executado. E ao separar, e aí ele falou de intimidade com Deus, que nós precisamos aprender a separar tempo com Deus. E quanto mais tempo nós passarmos com Ele, mais Ele aumentará a unção, o poder e a capacitação. O que o Robert falou hoje? Que é passar tempo na presença de Deus que faz brotar mais águas vivas, que alimenta, como se o Espírito Santo, ele, quanto mais tempo na presença de Deus, mais forte vai ser o rio. Mas nós seremos atraídos também para o lugar certo nesse rio, a cada um no seu tempo. É preciso entrar em comunhão com Deus, para entrar no chamado. E ele disse assim, as trevas vão aumentar muito no Brasil, haverá tempos tremendamente tenebrosos, mas junto com isso, a glória também aumentará. Haverá separação entre os que querem e os que não querem a presença de Deus. Haverá um grande avivamento que sobrevirá ao Brasil. Por causa dessas trevas, muitos perguntarão o que está acontecendo. Vão perguntar, haverá um anseio por respostas. E agora? E agora? E agora? A gente vê um pouquinho disso agora. E os filhos separados de Deus, e separados a Deus, terão as palavras de resposta. Agarra isso. E vai estudar a Bíblia, para você saber que tempo nós estamos. E vai passar tempo com Deus, para você ouvir Deus, para saber o que está acontecendo. Ele disse que haveria terremotos no Brasil, que o clima ficaria enlouquecido. A gente já vê uns primórdios, né? Esse ano o inverno foi verão, o verão não chegou. O clima está enlouquecido, fora do seu padrão, no Brasil. Mas quando houver adoração, consagração e intercessão, fogos de avivamento serão acendidos, lembra dos vulcões? Nos 4 cantos do Brasil. Muitos perderão a fé, porque não a basearam no fundamento da palavra, mas nas circunstâncias ao seu redor. Quanto crente deprimido você está vendo por causa da situação política. Os que estavam zombando já estão ficando deprimidos também, porque estão de repente vendo o que aconteceu, né? E outros seguirão firmes pelo fundamento da palavra. Nossa confiança está em Deus. Nossa confiança está em Deus. Ele pode usar homens que nós admiramos, mas nós não podemos tirar a nossa confiança e a nossa fé dele. Nossos olhos têm de estar nele, inclusive para a gente saber como interceder pelos homens que ele vai usar. E Deus, no tempo dos juízes, ele usava homens, não é? Então, ele vai usar homens também, em algumas ocasiões que será necessário, sim, em outras não. Será o sobrenatural de Deus mesmo. Santidade é o espírito da rendição, da submissão a Deus, disse David Robertson. E da santidade vai brotar comunhão, adoração, jejuns, ou ela vem por meio da comunhão, da adoração e dos jejuns. Foi a fórmula, né?
Isso forma a restauração sobre a qual a igreja é edificada para gerar o avivamento. Amém. Nós selamos essa palavra com o corpo e o sangue de Jesus. Sim e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Que sejamos um poço transbordante da glória de Deus, do refrigério do Espírito Santo, por todos os lugares onde nós passarmos nessa semana. E ao mergulharmos mais fundo no rio do Espírito, nós transbordemos ainda mais por todos os lugares e para todas as vidas sedentas que o Senhor enviar para estar conosco nesses dias. Amém? Em nome de Jesus. Amo vocês. Shalom, shalom.